Fala galera, aqui é o Marcelo e olha, nós tivemos algo inesperado acontecendo na revista do Batman do Futuro. O Batman do Futuro enfrentando um Flash velho? Pois é, isso é impactante porque o Flash ainda não tinha aparecido nesse universo do Batman do Futuro. Mas na história do resumo de hoje nós tivemos uma confirmação de como ele está nesse universo. Então, gente, nesse novo arco da revista do Batman do Futuro, nós tivemos a apresentação de dois novos vilões e depois essa aparição surpresa do Flash. E olha, assiste esse vídeo até o final, hein? Porque muitas coisas acabaram mudando, inclusive a identidade do Batman do Futuro. Então, vamos começar logo o resumo do que anda acontecendo aí na revista do Batman do Futuro. A confusão começou quando um novo vilão chamado Split apareceu. Ele invade alguns laboratórios para roubar partes específicas. Em um desses encontros, o Batman, enquanto luta com o vilão, descobre que ele é na verdade duas pessoas nesse mesmo corpo. E pior, eles são velocistas, assim como o Flash. Do outro lado, nas últimas edições, o Bruce Wayne vinha agindo de maneira estranha, desde que ele voltara de uma visita ao Asilo Arkham. O que aconteceu foi que um vilão chamado Falso Rosto roubou a identidade do velhinho, ficando igual a ele, e deixando o Bruce preso em Arkham no seu lugar. Quando a Bat-família, que aqui é composta pelo irmão do Terry, o Matt, e a sua namorada Melanie, ex-membro da gangue Royal Flush, percebe isso, avisa Terry sobre o vilão. O problema é que quando tentam avisar ele, já é tarde demais. Esse vilão, o Rosto Falso, já havia tomado a forma do Terry. E só explicando o poder desse vilão, ele consegue roubar a identidade da pessoa, então ele fica parecido fisicamente perfeito, e essa pessoa que foi roubada a identidade, ela fica com uma amnésia temporária de quem ela é. E isso acontece com o Terry, que acorda em um beco e parece não saber mais quem é. O falso Batman volta da última missão para manter as aparências, mas já chega estragando tudo, pois ele entra pela janela da mansão. O Bruce o repreende, falando que ele sempre deve voltar pela caverna. O Terry parece agir diferente, com ar mais despreocupado, e não ligando para o que o Bruce diz. Melanie leu uma matéria que diz que o Batman, anteriormente, se envolvera em um tiroteio, e que supostamente mataram um bandido. O Bruce aí quase perde a compostura dessa vez, mas o Terry diz que está tudo bem, e pergunta ao sistema do Batman, o Alfred, se ele está dizendo a verdade, e este o confirma. Wayne fala que enquanto ele usar esse traje, ele obedece às suas ordens. Sentindo o clima pesado, o Matt pergunta o que eles farão com o velocista Split. O irmão menor de Terry fala que ele vem roubando laboratórios das empresas Powers, e só resta mais um na lista. O Bruce fala para o Terry ir nesse local, pois essa é a única pista que eles possuem. Mais tarde, nesse laboratório, o falso Batman diz que localizou o Split, e então calcula o lugar onde ele irá, e em seguida aparece na frente dele. O Split, que está dividido em dois, pergunta se ele não aprendeu depois da última surra que recebeu. Então o falso rosto fala que agora é diferente e joga bombas de explosão neles. O que choca tanto a Bat-família, que está acompanhando tudo, quanto o vilão Split, que grita: "Você tentou nos matar?" Mas esse Batman falso tinha mais uma surpresa. Ele diz que ele quer a atenção desse vilão Split porque ele quer formar uma parceria com ele. É o quê? Pois é, essa foi a reação do Matt, que olha para o Bruce, que diz que ele deveria ter visto isso antes. Essa pessoa usando o traje do Batman não é Terry McGinnis. No laboratório, os Split parecem não acreditar no Batman e continuam a luta. O falso Terry usa novos aparatos, dessa vez um gás paralisante nos dois. Ele diz que se eles quiserem mais tecnologia avançada, ele poderá ajudá-los. Um dos Split pergunta por que ele quer ajudá-los. O falso rosto diz que ele está fazendo uma jogada longa, onde no fim, eles três sairão vencedores. Adam, que é um dos Split, explica os poderes deles. Essa força de aceleração que eles têm está os matando lentamente. A única saída deles é reunir esses equipamentos para construir um aparelho que irá ajudar a separá-los. Então é hora do flashback dos dois. Eles nasceram como um só, e a mãe deles morreu no parto.
O pai ficou desolado, pois estava sozinho e desempregado. E para piorar, a criança comia como se não houvesse amanhã. Isso é explicado depois quando Adam surgiu a partir de Kayden, mostrando que eles são, na verdade, duas pessoas. Outro fator interessante era a velocidade dos dois. Sem saber o que fazer, o pai acabou vendendo os dois para as empresas Powers analisarem os poderes deles. Que é isso, hein? Prêmio do pai do ano aqui. Um deles diz que eles nasceram só há 6 anos atrás. E sempre quando estão separados, os poderes deles os deteriora. E também os faz envelhecer, fazendo com que eles tenham que se fundir. O falso rosto diz que os entende e que ele conhece alguém que tem a tecnologia e o dinheiro para ajudar eles. E é claro que ele deve estar falando do Bruce Wayne. Matt, junto com Bruce, diz que o falso rosto provavelmente vai querer estudar os poderes do Split, para ele também poder se dividir e não precisar ficar mais roubando a identidade dos outros. Melanie depois aparece vestindo o seu antigo traje da gangue Royal Flush e diz que ela irá deter este falso Terry. Ela diz que já lutou contra o Batman antes, e agora este é alguém que nem sabe usar o traje do herói direito. Bruce entende, e então entrega um cinto de utilidades para a Melanie. Enquanto ela se dirige até onde o Batman está, Matt fala com Bruce como está preocupado com o verdadeiro Terry, que deve estar perdido em algum lugar de Gotham. Melanie enfim localiza o Batman e Split, que estão indo em direção à Batcaverna. Ela chega derrubando o morcegão e jogando algumas daquelas bombas de explosão na direção dele. Infelizmente, a velocidade do Split é demais para ela, enquanto este pega todas as bombas no ar e atira de volta nela. E pessoal, aquele lembrete básico, né, de você dar aquele bate-joinha e comentar esse vídeo, porque nos ajuda bastante aqui no YouTube. Valeu! E se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve para saber absolutamente tudo sobre Batman. E também ativa o sininho de notificação para ficar sabendo dos nossos vídeos mais recentes. A explosão faz ela cair, e então o falso rosto diz para Split que como foram eles que a derrotaram, eles terão a honra de matá-la. Mas aí os dois mostram que não são tão maus assim, e dizem que só querem um corpo normal, e não querem matá-la. Na Batcaverna pode-se ouvir uma espécie de som de vento, e uma pessoa aparece nas sombras. O Bruce parece conhecê-la, e ela sabe o nome dele. Essa pessoa diz que faz tempo que não se falam, já que a última vez não foi tão agradável. Eles parecem ter um desentendimento, mas o Bruce fala que não há tempo a perder, e que Melanie precisa dele. Essa pessoa então diz, a caminho, e some instantaneamente. Matt se vira para Bruce e pergunta se era ele de verdade, e Bruce diz que sim. De volta com os vilões, o falso rosto está segurando Melanie, ou ele achava isso, pois ele vê um raio vermelho pegar ela. E então é revelado o que vocês já sabiam. A pessoa que falou antes com Bruce era ninguém menos que Barry Allen, o Flash, só que agora um pouco mais velho. Ele pergunta para os três se eles sabem algo sobre velocidade, e Adam e Kayden ficam perplexos com a aparição desse herói lendário. Barry pergunta para Melanie o que está acontecendo e por que ela está lutando contra o Batman. Melanie, ainda sem acreditar com quem está falando, diz que aquele Batman é um impostor e fala dos dois velocistas. O Barry diz que vai começar a correr e fala para ela lidar com o falso Batman. Os dois Split correm atrás do Flash e eles sobem um edifício inteiro. Contudo, quando chegam no topo, não encontram um herói. Barry os surpreende ao atravessar a parede vibrando com sua velocidade. Adam e Kayden têm que se fundir de novo e conseguem fugir do Flash. O Bruce vê a comunicadora e diz que o Flash teria antecipado esse movimento. E Barry fica brabo por não saber quando que ele ganhou esse comunicador. Split fala que já tem o que eles queriam e não sabiam que teriam que lutar contra uma lenda. O Barry os intercepta facilmente, nocauteando eles. Então, ele pergunta qual o objetivo deles ali. É aí que um dos irmãos fala que a força de aceleração deles está os matando. E ele diz que em um barco próximo dali tem a tal máquina que vai poder ajudar eles. Barry, sendo o herói que é, carrega o Split e pergunta onde está o barco. Na outra luta, a Melanie atira alguns dos gases do cinto de utilidades do Batman, o que o irrita, e o vilão fala que ela não conseguirá detê-lo. É então que ele vê o Barry levando o Split até o barco. Lá, os irmãos pedem a ajuda de Barry para calibrar a máquina. O herói diz que pelo que ele pôde ver da máquina,
ela irá separar eles em definitivo e querá tirar o poder da super velocidade deles também. Barry então começa a ligar a máquina quando o falso rosto aparece ali, gritando que ele ainda precisa dos irmãos para fazer seus experimentos. O Flash é pego de surpresa e quando ele tenta reagir para tirar o Batman dali, para não atrapalhar o procedimento, o barco explode. Melanie sobrevoa o local e mergulha para tentar achar sobreviventes. E ela acha o falso rosto. Barry tenta reanimar ele, mas é inútil. O vilão morreu. Ela então tira a máscara do traje do Batman e ele ainda permanece como Terry McGinnis. Melanie pergunta a Barry o que aquilo significa. Ele diz que não sabe, e tampouco o que ocorreu com os irmãos que formavam o Split. Melanie então pergunta a Barry como ele faz para aguentar essas perdas. E o Flash diz que o que importa são as vidas que eles salvam. Na Batcaverna, o irmão de Terry, Matt, pergunta que se o vilão morreu com o rosto do Terry, este não deveria recuperar suas memórias em breve? Bruce então revela que após ler dados sobre o falso rosto, descobriu que se o vilão morrer usando o rosto de uma mesma pessoa que existe e não a sua, é possível que essa pessoa não recupere mais suas memórias. E é então que nós finalmente vemos o que está acontecendo aí com o Terry de verdade. Mas ele não está fazendo nada heróico não. Ele está roubando um restaurante, usando as suas habilidades, mas sem saber quem ele é direito. Uma mulher que está junto com ele diz que se ele a seguir, ele não precisará passar mais fome nas ruas. Então, mais tarde naquela noite, na Batcaverna, uma mulher se aproxima da redoma onde está o traje do Batman. Ela diz que é impossível que Neo Gotham fique sem um Batman. Então, ela abre a redoma e toma o traje para si. E assim se encerra essa história aí do Batman do futuro, que contou com a participação do Flash aí do futuro. Esse gostinho de quero mais que essa história deixou aí no final, hein? Vamos ter aí provavelmente uma nova Batwoman do futuro, já que parece ser a Melanie, que é a namorada do Terry e que ela conhece bem a Batcaverna e tem as habilidades necessárias aí para ser uma combatente do crime. Quero ver muito bem para onde essa história vai ir. Quero ver como é que ela vai se sair agora. E outra coisa muito legal foi ver esse Flash envelhecido nesse universo do Batman do futuro. E eu aposto que mais pra frente nós vamos ter mais informações aí do que aconteceu no passado pra ele e o Bruce não se falarem mais, né? Mas e aí, o que você achou desse Flash velhão e essa nova Batwoman? Deixe sua opinião nos comentários. E se gostou desse vídeo, não deixe de dar um bate-joinha e se quer mais vídeos da Batcaverna por semana, nos considere apoiar no Padrim e receba com isso recompensas incríveis. Até mais, gente. Tchau, tchau.